enquanto nós oramos, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, oramos a Deus para que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, para que nós possamos nos encher de fé e termos a nossa mente renovada em o nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe que a semana passada nós estávamos ministrando a respeito do desânimo. Às vezes muitas pessoas no meio do processo elas desanimam, porque elas geram uma expectativa em pessoas ou em coisas, e quando aquilo não está da forma como foi idealizado, muitas vezes elas desanimam e muitas vezes elas param, né? Ou interrompe o processo daquilo que Deus estava fazendo. Elas perdem a sua fé, elas começam a olhar para o natural, né? É que nem Pedro, né? Quando Jesus chama ele para andar sobre as águas, ele começa muito bem andando sobre as águas, mas quando ele começa a olhar ao seu derredor, e começou a ver que o mar continuava ainda agitado, ele começa a olhar para as circunstâncias, circunstância natural, e ele começa a afundar, né? E essa é a história de muitos cristãos. Eles começam muito bem, cheios de fé, cheios de expectativa, mas quando a coisa, a crise não passa, eles olham ao redor e a crise permanece, muitos começam a afundar. Muitos começam a dão uma injeção de ânimo, mas como não muda o cenário, muitas das vezes começam a afundar. E aí é interessante que eu falei, bom, eu ministrar uma outra questão, mas Deus me levou a ministrar 7 pontos, fala assim, 7 pontos, de que quando você está em crise, você precisa trazer a memória, porque às vezes, você até se posiciona, mas tem crises que elas não saem do dia para a noite, tem determinados turbilhões e tempestades que elas duram um certo tempo, outras são só 5 minutos e passa, e eu queria falar pelo menos 7 pontos com os irmãos, porque muitas vezes você vive no cenário ali, você nem sabe como sair, e você começa a focar, e você começa a desanimar. Então, para que você não desanime, vou trazer 7 pontos, e vou te mandar esses esboço, amém, querido? Para você ler, reler, ministrar, e ser usado por Deus na célula também. E o primeiro ponto, nem tudo o que você ouve é verdade. Esse é o primeiro ponto. Então veja, parece estranho o que eu vou te dizer, porque a gente fala para nós cremos na palavra de Deus, mas a palavra de Deus também nos ensina, vai só talvez estranho, nós vamos ler o versículo, para você nem crer em tudo. Pastor, como assim? Aonde está isso na palavra de Deus? Vamos lá para 1 João, projeta para mim, 1 João, capítulo 4, verso 1, olha o que o texto diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Sabe, quando o texto está dizendo aqui, não deis crédito, está dizendo o quê? Não acredite em qualquer coisa que você ouve. Tem muitos falsos profetas que não procedem de Deus, tem muitas pessoas que vão falar coisas, né, que não procede de Deus, para trazer confusão, para te desanimar, para você esmurecer a sua fé, muitos até pegar um caminho errado. Às vezes tem pessoas que estão muito próximas a você. Lembra que eu falei a semana passada, para não gerar expectativas em coisas, em pessoas, porque às vezes você gera tanta expectativa em pessoas e coisas, e às vezes elas falam alguma coisa que você, ao invés de gerar uma fé, te desanima, ao invés de te levar para cima, para você se encher de fé, de expectativa, de você sonhar, muitas vezes é um balde de água fria, e às vezes pessoas muito próximas, que você se relaciona. Isso pode acontecer por conta do Espírito. Se não estiver procedendo do Espírito de Deus, às vezes o que acontece? Pessoas próximas vão jogar um balde de água fria. E às vezes eu falo próximas mesmo.
pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um pai, uma mãe, pode ser o filho, pessoas tão próximas. Você está sonhando, Deus te deu algo no seu coração, o Espírito de Deus, mas aí quando você ouve alguém, e talvez não tenha uma identidade muito firmada, você ouve alguma coisa, você está procurando uma palavra ainda de Deus, daquilo que Deus já te falou, e você esmorece. E você esmorece. Já contei isso aqui uma vez. Uma irmã chegou para mim: pastor, eu quero que você ore para confirmar. Eu falei: orar o quê? Não, porque Deus já falou comigo, semana passada, eu ouvi uma palavra, Deus falou comigo, e aí uma irmã entregou uma profecia, Deus falou comigo, e hoje assim a palavra que o Senhor ministrou veio de encontro ao meu coração, e falou comigo, e eu falei: você quer agora que eu confirme aquilo que Deus tem confirmado todos esses dias? Eu falei: eu vou orar para você crer na palavra e ter uma atitude. Porque tem pessoas que vivem assim, são místicas ainda. E as pessoas que são místicas, elas ficam atrás de uma palavra, Deus vai falando até quando? Até a mula de balão aparecer. Aí fala: agora, verdadeiramente, Deus está falando? Então veja, qual que é o problema disso? É que quando alguém nesse caminho, a pessoa ela não consegue se posicionar, e quando ela ouve algo com um espírito diferente daquilo de Deus, aí ela para o processo, porque ela só precisa de confirmação constante. Quando algo não sai da forma que ela imaginava, ou ela recebe um falso profeta que vem desanimar, jogar um balde de água fria, aí ela paralisa. Quantos estão compreendendo? Então veja: pastor, isso acontece? Lógico que acontece. E é interessante, irmãos, que quando fala para a gente não crer em tudo, sabe que o povo de Deus, o evangélico, como o IBGE denominou, talvez nós sejamos o povo mais fácil de ser enganado. Por quê? Não, nós temos que ter crer em tudo, em todos. Não é verdade. A Bíblia está nos ensinando que isso não é verdade. Nós temos que crer quando procede da palavra de Deus. Ali está falando certamente ali, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai, espíritos se procedem de Deus. Aqueles que procedem de Deus, da palavra de Deus, esse nós temos que crer. Mas qualquer coisa que não procede de Deus, sai correndo. Sai correndo. E o povo de Deus, ele crê, ele fantasia muito rápido. Ele recebe uma palavra de Deus, e aí ele acha que tudo que tem a ver com aquilo, ele abraça, achando que Deus vai agir dessa forma. Já viu, irmãos, recebe: olha, Deus vai te prosperar de uma forma abundante. Ele olha, não vê cenário nenhum para que isso aconteça, mas ele fala: acho que Deus vai me prosperar através da Mega Sena. E aí ele fica sendo roubado toda semana, sem perceber. Ele não pergunta: Senhor, como vai ser? Ele tenta achar um atalho. E aí ele aceita qualquer tipo de proposta. E é enganado. É enganado. Deus fala: olha, o Senhor vai te dar uma família linda, maravilhosa, filhos lindos, mas olha ao lado, não vê ninguém. Aí o primeiro pangaré que aparece, a pessoa fala: é esse. Depois reclama: pastor, aquele pangaré só dá coice. Eu falei: pois é, não era de Deus. Quantos estão compreendendo? Então nós precisamos ouvir, porque certamente as dificuldades elas aparecem, e quando aparecer, o que vai te sustentar é a palavra de Deus, é a convicção, não aquilo que você vê ou você idealiza, ou o mundo idealiza. Amém, queridos? Então veja, você decide, aquilo que você vai ouvir o mundo que fica gerando medo, ou você vai ouvir a palavra de Deus que te enche de fé. Sabe, tem muitas pessoas que elas andam permeadas de medo,
E aí quando Deus vem com uma palavra para gerar uma convicção, ela não abraça a palavra de Deus porque ela tem medo. E se não acontecer? E se não acontecer como eu estou gerando expectativa, aí ela para também. Então veja, isso não é de hoje. Lá em Jó, projeta para mim, Jó, capítulo 3, verso 25. Olha o que ele diz aqui. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Sabe, tem pessoas, você conhece alguém que anda dessa forma? Ela coloca o seu foco naquilo que ela teme, naquilo que paralisa a vida dela, é impressionante, que é justamente o que acontece. Elas se concentram naquilo que não querem, não no que desejam. Então veja, às vezes tem pessoas que estão no meio de uma crise, e parece que elas não conseguem sonhar fora daquele contexto, e elas se concentram tão somente na crise, no problema, e aí elas ficam vivendo aquela crise, elas vão se autoalimentando através da própria crise. Você conhece alguém assim? Ela está no meio de uma crise, ela só fala dessa crise, ela não consegue mais olhar fora dessa crise, e aí quanto mais crise ela olha, parece que mais crise ela se envolve. Então veja, olhe para as coisas de Deus, aquilo que vai te gerar fé, vai fazer você olhar fora desse contexto, e mais do que isso, sair desse contexto. Amém, querido? Segundo ponto, deixa eu dizer algo aqui antes. Sabe que quando você deixa de olhar para as crises, mas você olha para a palavra de Deus, nas promessas que Deus fez a seu respeito, sabe que isso honra a Deus? É uma forma de você, pastor, porque você decide crer, não naquilo que você está vendo, mas nas promessas de Deus para você. Decida escolher as promessas de Deus para a sua vida. Sabe, tem muitas pessoas que elas não escolhem aquilo que Deus falou, e vivem à mercê das circunstâncias. Sabe, se tem alguém do seu familiar que se desviou, que está perdido, tem pessoas que falam, e agora? Ficam lá se esforçando, tentando formatar, introjetar Jesus de novo. Não resolve. Não tem como você abrir a boca do seu parente, dos seus amigos, do seu pai, da sua mãe, e falar, minha boca, vou colocar Jesus aí. Não tem como. Mas se você orar, olhando para o céu, clamando diante de Deus, aí o próprio Espírito de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele começa a transformar. E quando você menos percebe, né, tudo se fez novo. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então, o segundo ponto, olhe para as coisas eternas. Pastor, por que olha para as coisas eternas? Para de ficar olhando a circunstância adversa. Olhe para as coisas do alto. Tudo passa. Fala para a pessoa do seu lado, tudo passa. Algumas pessoas já queriam emendar. E tudo passa. Estou falando. Você acabou de entregar a sua idade agora. Aleluia. Então veja, tudo passa, tudo passa. Esse cenário que você está vivendo hoje, não é a verdade do restante dos seus dias. Essas pressões, seja na saúde, seja financeira, sejam familiares, seja do seu ministério, do seu chamado, dos problemas financeiros na empresa, isso não é a verdade do restante dos seus dias. Porque tudo passa. Vamos ler aqui 2 Coríntios 4, 18. Olha o que o texto diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não atentando, deixa eu olhar aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são, não, fala mais alto, irmão, são temporais. E as que não se veem são eternas. Ou seja, ele está falando, isso que você está vendo, irmão, isso que você está vendo, irmã, é temporal, vai passar. Então não viva escravo
e conectado nessas coisas, porque esses problemas, essas crises, elas vão passar. Mas as que você não está vendo, elas sim são eternas. Então isso fala de um posicionamento de fé. Para que você saia de determinadas circunstâncias na sua vida, você tem que ser alguém que vive com os olhos para a eternidade. Os problemas, eles fazem parte, mas se você se torna refém dos problemas, os seus dias estão fadados a viver debaixo de escravidão e medo dessas crises. Mas, se você se posicionar em fé, tendo uma atitude de fé, aquilo que você não está vendo, mas só o fato de você exercitar uma atitude, quando você menos espera, as coisas vão acontecendo, aquilo que era uma crise tremenda, se torna uma grande oportunidade na sua vida, de testemunho, de prosperidade, de conexões, que naturalmente, se não houvesse aquilo, não existiriam. Então viva a sua vida sempre olhando com os olhos nas coisas eternas. Então veja, mas muitos não, porque estão debaixo de medo, de condenação, de crise, eles já acordam temerosos pelo que vai acontecer, já acordam já desanimados. Muitos já saem do culto, falam, o culto foi uma benção, mas quando chega em casa, amanhã é segunda-feira, os problemas estão lá dia 15 um monte de boleto para pagar, e agora, ó Deus, e já estão ali, já nem dormem direito. E aí vivem dessa forma, não conseguem gerar uma palavra de fé, falar, eu estou passando por uma crise tremenda, aleluia, glória a Deus, isso quer dizer que Deus quer fazer algo nas minhas finanças, daquilo que eu não estou vendo. As promessas de Deus é que eu estou debaixo da bênção de Abraão, e eu me aproprio, e eu sou uma bênção por onde andar. E aí elas vivem amedrontadas e já desesperadas, sabe que estudos demonstram, que estou falando aqui de algo natural, de estudo humano, mas o próprio estudo homem diz que os primeiros 10 minutos, depois que uma pessoa acorda, vai dar o tom para o restante do dia. Se você vai dormir desanimado, e você vai dormir e já vai acordar desanimado, e você já vai acordar prostrado e refém dos problemas, mas se você acordar, se encher da vida de Deus, da palavra de Deus, e começar a declarar aquilo que os seus olhos não estão vendo, mas cheio de fé, começar a declarar a palavra de Deus e determinar e proclamar, você experimenta isso, você vai ver que o tom dos seus dias vai ser completamente diferente. Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia. Projeta para mim Salmo 5:3, olha o que diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Deixa eu te falar, comece o seu dia com fé, comece o seu dia com fé. Sua verdadeira vida ainda está por começar, quando o Senhor Jesus voltar. A sua vida não acaba por aqui, olhe para a eternidade, olhe para aquilo que está por vir, olhe para aquilo que são as promessas do Senhor para a sua vida. Muitas pessoas, elas vivem temerosas, porque elas acham que a sua vida se resume aqui, e aí, ela vai se basar por aquilo que o mundo pode oferecer, e aí se você não tem aquilo que o mundo te oferece, você vive desanimado e triste, e refém do mundo, refém das coisas, e aí você quer prosperar, baseado no que o mundo colocou em você, e aí é muita frustração, irmãos, porque é o seguinte, se você não prospera como o ímpio, aquele que não conhece o Senhor prospera, você se frustra, você fala, eu estou aqui certinho, tudo certinho, você se torna legalista, porque aí você fala, eu faço tudo certinho e não recebi o presente. O que é isso? É a síndrome do Papai Noel, é a síndrome do Natal. Eu não fui um bom menino, então é por isso que está vindo essas coisas, não recebi o presente. Não é assim que funciona, não nas coisas eternas.
E muitas vezes você gera uma expectativa, mas se você não tiver os olhos na eternidade, você vai se frustrar muito. Tem uma história que diz que certa vez um casal de missionário passou muitos anos na África. E eles já tinham uma certa idade, fizeram a obra de Deus, levando o Evangelho, fazendo a obra daquilo que o Senhor havia chamado eles para aquele tempo. Mas aí eles já tinham uma certa idade, eles começaram a adoecer, e eles decidiram voltar. Só que é o seguinte, eles não tinham um plano de assistência à saúde, eles não tinham feito uma projeção de aposentadoria e tantas outras coisas. E aí no dia que eles estavam voltando da África, e eles estavam ali aportando o navio ali, havia uma grande comitiva, e a princípio ele olhou e falou, será que são os nossos irmãos que nos enviaram e tudo mais? Mas ele descobriu que aquela comitiva não era para eles, porque no mesmo navio se encontrava o presidente Roosevelt, na volta de uma das suas grandes expedições, e ali havia banda, havia uma multidão esperando eles, e o presidente Roosevelt, e eles desceram, não havia ninguém para recebê-los, não havia nenhum irmão para recebê-los, e diz que aquele senhor, ele se abateu, chegou em casa e se abateu, e falou para sua esposa, falou, olha, será que valeu a pena tudo isso? Nós fomos à África, demos o nosso melhor, mas agora parece que ninguém está nos reconhecendo, não tinha ninguém para nos receber, nós estamos aqui agora, nesse apartamento barato, pequeno, será que o Senhor nos esqueceu? E a sua mulher, uma mulher de Deus, falou, fale essas coisas com o Senhor, vá para o quarto, fale com o Senhor, essas coisas, você não pode ficar dessa forma como você está, abatido, fale com o Senhor. Eu sei que você esperava uma grande recepção na volta de casa, mas fale com o Senhor. E diz que aquele homem, ele foi para o seu quarto, e falou as mesmas coisas com o Senhor. E o interessante é que, quando a sua esposa viu para ele, que ele havia saído do quarto, o semblante daquele homem era outro, o semblante daquele homem não era mais de um homem abatido, mas era de um homem alegre e feliz, e a sua esposa falou, o que aconteceu? Ele falou, eu falei as mesmas coisas que eu falei para você com o Senhor, e eu senti claramente o Senhor me abraçando, e dizendo, filho, você ainda não chegou em casa, aqui não é a sua casa é viver comigo toda a eternidade, a sua vida ainda não começou. E diz que aquele homem saiu, porque ele sabia que ele estava fazendo exatamente aquilo que o Senhor havia o chamado para fazer, e rapidamente todo o ânimo se apoderou da sua vida, e ele continuou pregando o Evangelho até o final dos seus dias. Toda expectativa não estava mais nessas questões do mundo, mas estava naquilo que Deus havia chamado para fazer, viver toda a eternidade. Sabe, queridos, então, nós precisamos, e eu fico pensando, esse era um tipo de Paulo, do apóstolo Paulo, que não se abatia por coisas por crises que passava no seu dia a dia. Aleluia. Então veja, pastor, mas como que eu vou viver? Sabe, coloque sua expectativa no Senhor, contente com aquilo que o Senhor te deu. Sabe, um dos princípios de você viver em paz e feliz é contentamento. E quando você se contenta, e você não é mais corrompido por aquilo que o mundo pode te oferecer, aí ele fala, agora você pode prosperar, agora você amadureceu, agora você pode casar, agora você amadureceu, agora você pode pregar e fazer tantas coisas, né? Você pode ser usado por Deus.
Pastor, eu não amadureci ainda. Mas se você abrir o seu coração para ser usado por Deus, Deus vai te usar da mesma forma, porque essa é a desculpa de muitos. Mas eu fico impressionado, que alguns olham e falam assim, não tenho maturidade para liderar célula, para evangelizar. Mas veja, as nossas crianças, talvez elas tenham mais maturidade então, porque quando vai ter um evento Kids e fala, convide os seus amigos, elas saem. Teve um encontro aqui das crianças, que o Thales, acho que ele tinha 8 anos, ele trouxe 20 amigos. 20. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Qual que é a diferença? A diferença é que ele é uma criança. Ele não tem reputação, ele não está preocupado o que vão pensar. Ele não estava preocupado o que os amigos da escola iam pensar. Mas às vezes você não está na escola, você está no trabalho, aí você fica preocupado. O que o seu chefe vai pensar. Ele não estava preocupado com o que a professora ia pensar. Como estão compreendendo? Ele simplesmente estava cheio da vida de Deus e saiu a falar das boas novas. Deus pode mudar a sua vida, vamos lá no evento. Quantos estão compreendendo? Então nós precisamos ser desprendidos de nós mesmos. Isso é algo libertador na vida de um homem, na vida de uma mulher. Amém? Projeta para mim Efésios 3:20. É poderoso demais. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Olha só, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensou, imaginou. Sabe, quando você entra e abraça o propósito de Deus, tudo que talvez você pensou que o mundo pode te oferecer, além de você cumprir o propósito de Deus, Ele ainda vai te abençoar em todas as demais coisas, sem você se esforçar para conquistá-las. Sem. Quando você abraça o propósito de Deus, tem pessoas que estão pensando em prosperar, elas acordam 24 horas pensando em prosperar. Quando você abraça o propósito de Deus, é o contrário. Você fala, eu vou investir na obra de Deus, eu vou investir nas crianças, eu vou investir. E aí, o processo é o quê? Porque você está investindo na eternidade, porque vidas estão sendo alcançadas, essas demais, você começa a prosperar sem se esforçar, as oportunidades começam a bater a sua porta. E aí muitos legalistas falam, mas como assim? Eu estou aqui há tanto tempo. Pois é. Olhe para a eternidade. Fixe seus olhos na eternidade. Tantas pessoas correndo atrás, tentando ser feliz. Irmãos, deixa eu te falar. O que o mundo oferece não pode te dar plena felicidade, o pleno prazer. Mas quando você abraça o propósito de Deus na eternidade, não importa o que aconteça, você está feliz, você está adorando. Pastor, como assim? Essa é uma medida que eu não alcancei ainda. Mas acredite, é um caminho a ser alcançado. É a paz que excede todo entendimento. Tinha tudo para você estar triste, mas você está feliz, está adorando a Deus. Estou até adiantando um ponto aqui agora. Olha aí. Amém? Eu estou em que ponto, irmãos? Que eu estou empolgado aí. Estou indo para o terceiro ainda? Eu vou acelerar então. Terceiro. Talvez você conheça, decore esse versículo. Terceiro ponto. Deus faz tudo cooperar para o seu bem. Qual é o versículo, irmãos? Romanos 8:28. Projeta para mim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu te dizer algo, a graça de Deus está sobre a sua vida. Quando você entende isso, você é um amado de Deus, você é o favorecido de Deus. Não importa o que você faça ou o que você fez, Deus continua te amando da mesma forma. Pastor, mas eu errei, e daí? Você não deixa de ser filho porque você errou. Você não deixa de ser filho porque você não obedeceu. Pastor, mas agora, já viu? Você fala para o seu filho arrumar a cama a cama dele. Você chega em casa e ele não arrumou. Você fala, você deixou de ser meu filho miserável. Você pecou contra os céus e a terra. Sai da minha casa. Você faz isso.
Não, você continua investindo. Continua investindo uma vez, duas vezes, três vezes. Por quê? Porque Ele é seu Filho amado. Agora, se nós somos pecadores e não somos corretos 100%, imagina Deus com nós. Como estão compreendendo? Então veja que dentro desse processo, né, todas as coisas cooperam. Todas, literalmente todas. Amém? Então veja. Deixa eu dizer algo, a palavra sabemos aqui é oidá no original, significa um saber que não vem por meio de estudo e aprendizado, não é uma compreensão mental apenas, mas é algo que sabemos por revelação do Espírito, é um saber que procede do interior. Então veja, esse sabemos é algo que gera uma convicção interior dentro de você, e quando você tem a revelação desse versículo tão poderoso, você gera uma convicção interior que você olha para as circunstâncias, sabendo que aquela circunstância, ainda que adversa, vai cooperar. Então, se você está passando uma grande crise financeira, você olha e fala, essa crise vai cooperar. Pastor, não faz sentido. Aos olhos naturais, de fato, não faz. Mas quando você tem essa revelação, você olha para as circunstâncias e fala, aleluia, isso é favor de Deus na minha vida. Esse fator vai fazer não somente que eu prospere, mas que muitos estejam ao meu redor, possam ver o testemunho, e dessa forma o evangelho é edificado. Quando o seu casamento não anda a bom termo, e aí você olha, você pode olhar de duas formas, ou você fala, não dá mais, tchau, ou você fala, eu vou restaurar, meu casamento vai ser restaurado. Às vezes você nem compreende muito o que está acontecendo em determinados cenários, mas acredite, todas essas circunstâncias, em algum momento, você vai perceber quando o Senhor te usar por conta daquela grande tribulação. Sabe que muitas vezes eu não compreendia as pressões da vida, porque não sei se você sabe, tem muita gente que acha que pastor não passa pressão, é impressionante. Às vezes eu estou conversando com ele e falo, mas você é pastor, né? E eu fico pensando, sabe nada, inocente. E eles acham que muitas vezes o líder, o obreiro não passa pressão. A única questão é que às vezes a pressão é um pouco maior, mas passa do mesmo jeito. E às vezes eu passei tantas pressões no começo do meu casamento, primeiro ano de casamento, tantas pressões financeiras, tantas situações e circunstâncias adversas, que naquele momento eu não entendia. Mas no momento oportuno, foram fundamentais para eu poder falar com autoridade, com convicção, daquilo que Deus já havia feito na minha vida. E assim edificar a vida de tantos outros. E eu falo, puxa vida, aquela crise lá atrás, Deus restaurou, o casamento ficou melhor do que era, e agora eu tenho autoridade para ministrar, ensinar o evangelho, isso é glória de Deus. Então não murmure pelas tribulações, mas esteja atento naquilo que Deus quer fazer, através da sua vida. Quantos casamentos e casais foram terríveis, e hoje pessoas estão à frente de ministério, de casais. Quantas pessoas viveram quebradas, mas hoje lá estão ensinando sobre finanças. O cara tem autoridade pra caramba. Já quebrou várias vezes, já sabe como funciona. Como estão compreendendo? Então, não desanime. Deus está trabalhando em todo e qualquer momento. Os olhos do Senhor estão atentos a cada um de nós. Isso é glória. Só que os olhos do Senhor não estão para trazer acusação, para nos desanimar, não. Ele está lá para nos ensinar, para nos instruir, para nos tirar. Eu estou afundando. A mão do Senhor vai te resgatar. Quantos dizem amém por isso? Aleluia. Quarto ponto. Deus é por você e não contra você. Aleluia. Projeta para mim Romanos 8:31. Deixa projetado. Olha o que diz. 31, verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu dizer algo para você. Deus está do seu lado, está a seu favor.
Deus está a seu favor. Você precisa ter clareza disso. Porque muitas pessoas, quando estão no meio da tribulação, eles acham que Deus está contra. É só uma mentira do diabo. Acho que Deus não está a favor, acho que Deus esqueceu no deserto, na chapada. Mentira! Deus está do seu lado, filho. E quando você tem essa clareza, essa convicção, tudo muda. Eu sei que quando você está passando uma crise, algumas coisas são produzidas, como angústia, desânimo, isso é um fato, e grande estresse. Mas também quando você sabe que Deus está do seu lado, você também olha e fala assim, eu estou diante de uma grande oportunidade. Quando você está enxergando sua angústia, a tribulação, o medo, o estresse, você pode escolher isso, mas você vai ver dessa forma. Mas quando você fala, estou diante de uma grande oportunidade, porque eu sou filho amado, Deus é comigo. Deus é comigo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por mim, aí se traz para você. Você começa a orar a palavra. Se Deus é por mim, aleluia. Quem será contra a minha pessoa? O Senhor é comigo. Que coisa extraordinária. Então veja que aí tudo começa a mudar e tudo começa a fazer sentido. Aleluia. Então veja, qual que é o grande problema de muitos? É o legalismo. Não conseguem enxergar a oportunidade. E aí porque não enxergam a oportunidade, eles começam a questionar a Deus. E começam a perguntar, o que é que eu fiz de errado? Esse é um caminho que se você pegar, você vai se afundar cada vez mais. Porque você acha que você é o culpado. E aí se você é o culpado, você não consegue extrair o favor de Deus. Você não consegue enxergar que Deus está do seu lado. Aquela história de Romanos 8:28 é só uma história, que não é a realidade. Fala, Deus não pode, porque tem um culpado. Você esquece que Deus se fez maldito na cruz no seu lugar. Não existe mais nem peso e mais condenação sobre a sua vida. Mas quando você acha que você é o culpado de tudo que você está vivendo que não dá certo, aí nós temos um problema. Que aí você precisa voltar e olhar para Cristo de novo. Quantos estão entendendo? Então veja, projeta o 33 para mim agora. Olha o que diz aqui. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Mas tem muitas vezes que nem pessoas estão te acusando, é você mesmo que se acusa. É você mesmo que fica procurando um culpado. Deixa eu te falar, você já foi justificado por Cristo, não tem mais peso nem condenação sobre a sua vida, você é o amado de Deus, você é o escolhido de Deus, você é escolhido, você é um amado, Ele te escolheu antes do ventre, Ele sonhou com você. Então não fique procurando, Ele só está fazendo um trabalho, só está te forjando, para que você cresça e avance, e a obra de Deus seja edificada em você e através de você. Então não fica questionando, por que eu estou passando essas coisas? Olha a minha vida, minhas finanças, meu filho está doente, meu casamento está bom, não fique assim, não ande assim, esse não é o caminho para sair dessa crise, dessas circunstâncias. Muito pelo contrário, você está parecendo um tatu, cavando cada vez mais fundo. Fala para a pessoa do seu lado, olhe para Cristo. Aleluia. Quinto ponto, desfrute da vida com louvor e bom humor. Irmãos, é fato que tem pessoas, a minha esposa, ela é muito bem-humorada. Se você já andou mais próximo a ela, você sabe o que eu estou dizendo. Então, até no meio da crise, ela está dando risada e está cheia de fé, e isso é a favor. Mas tem pessoas que já são ranzinza. Pastor, continuar falando, que acho que é o meu caso. Como sair dessa cena? Adore o Senhor. Louve ao Senhor.
louve ao Senhor. Pastor, qual estratégia você usa? Tem uns que gostam de estratégia, né? E hoje eu estou aqui nos 7 passos, alguns falam, hoje a palavra vai ser boa. Mas, veja, eu não sei, mas quando eu era do mundo, eu tinha uns hit parede. Comprei até tem um amigo meu que ele gravou, conheço um pastor que fez isso também. Que ele, na época, fita cassete, e aí tinha lançado o rádio alto reverse. Só o milionário tinha, ele tinha um desse. Ele gravou a mesma música várias vezes e ficava lá. Sentava no carro dele, era sempre a mesma música. Aquilo era o hit parade dele. Mas eu conheço um pastor também, acho que muitos conhecem aqui, que um louvor marcou muito a vida dele, pastor Wilson. E a Paula gravou um CD, já estava na época do CD. E gravou um CD com a mesmo louvor. E disse que ele foi daqui a Goiânia de carro, ouvindo o mesmo louvor. Mas por quê? Aquele louvor marcou a vida dele. Eu tenho um louvor que marcou minha vida. E de tempos em tempos, tem louvores que eles me geram fé. E aí quando estou no meio da crise, eu lembro uma vez eu estava numa crise terrível. Eu era solteiro. E solteiro para ter crise é bom, hein? Casado tem, mas solteiro também, quando entra num negócio. E o que acontece? Tudo dizia que não. Eu era apaixonado pela Paula. Vou contar para vocês aí. Eu era apaixonado pela Paula. E tudo dizia que não. Parece que quanto mais eu orava, mais ela me perseguia. E as notícias que eu tinha eram assim. Tinha umas irmãs que falavam interessadas, eu sabia que ela aconselhava as irmãs, esse Sérgio não vale nada. E eu falava, não é possível, Deus. Tudo dizia que não. E na época, eu lembro que tinha um louvor que era o Deus do impossível. Quantos lembram desse louvor? Irmão, veio de encontro meu coração aquele louvor. Quando tudo diz que não, tudo dizia que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Eu falei, aleluia, eu creio. Né? E eu me sentia sozinho, aí via a música, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim, ela me perseguia, não pode, aí vinha, venha em meu favor, sou favorecido de Deus, e cumpra em mim teu querer, se cumpriu, casei, mas se eu pego a vibe de não crer, estou lascado, filho. Mas eu tinha uma palavra de Deus, mas parece que essa palavra de Deus não ia se cumprir, por quê? Não eram os outros que me perseguiam não, era a própria promessa que me perseguia, o mistério era grande, e aí o que acontece? Esse louvor me enchia de fé, eu acordava, já colocava esse louvor, sem olhar as notícias, e as notícias eram as irmãs que iam espiar a terra. Eu lembro uma vez, não vou contar a história não, porque eu vou fugir da palavra aqui, o horário está avançado, vamos voltar para a palavra que depois eu te conto numa outra oportunidade. Então veja, tem coisas que muitas vezes vêm para roubar, mas quando você começa a se encher da vida de Deus, a palavra, o louvor, ele começa a ministrar o seu coração, então você precisa achar um louvor que aquece o seu espírito, um louvor que vem de encontro. Então às vezes eu vou adorar a Deus, alguns falam, pastor, eu uso uns louvor muito antigo, tem que botar mais worship, mas quando eu ponho um louvor mais antigo, querido, a presença de Deus vem, eu já dou uns tremeliques, eu já choro, sinto a presença de Deus. Como estão compreendendo? Então, você precisa desfrutar a vida com louvor e bom humor. Eu chegava na igreja, irmãos, porque se eu fosse olhar para tudo que falava, eu chegava cabisbaixo. Mas eu ponho esse louvor, sei que não estou só, já entrava eu, Senhor, na igreja, peito estufado, magro, né, na época.
E aí, um pouco mais de cabelo, né? Fala, Deus é comigo, Deus vai mudar essa circunstância de fé. O posicionamento é outro. Você acorda com louvor, você fala, não estou sozinho, a palavra de Deus vai se cumprir, e você muda a sua postura de fé no mundo espiritual. Você não fica mais desanimado e frustrado. Você anda falando de mim. Eu lá quero saber que os outros continuam falando, mas o Senhor falou que vai se cumprir, aleluia. No tempo oportuno a promessa vai chegar, eu já me apropriei, ponto. Mas estão falando mal, que falem. Eu quero saber das notícias do alto. O que me interfere e que forja a minha identidade é o Senhor. Os outros estão falando, mas é a própria, e daí? Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia, glória a Deus. Estou até vendo o que vai acontecer. Entrar no carro e falar assim, mamãe, papai deu seu exemplo lá que você perseguia ele. Aleluia. Então veja, sexto aspecto para você se lembrar no tempo de crise. Procure ser produtivo no tempo da luta. Por quê, pastor? Porque muitos param. Está em crise, a vida é um azar, vou ficar aqui mesmo, tadinho de mim, o senhor está vendo, e fica parado. Não tem uma atitude de fé. O Senhor tinha uma palavra que você ia prosperar, mas você está numa crise financeira, devendo. E aí você está parado, Deus, vou jogar na Mega Sena. Aí espera até o dia, aí não ganha. Aí fala, Deus, é a próxima então. Cada vez mais desanimado. Agora veja, você não pode ficar à mercê da sua própria carnalidade. O que é carnalidade? Fazer a sua própria vontade. Tu está indo errado, vai fazer a vontade de Deus. Vai fazer a vontade de Deus, vai abraçar o propósito de Deus e vai ver se sua vida não vai ser transformada. O propósito de Deus guarda a sua vida de você mesmo. O propósito de Deus faz com que você e a sua família sejam inseridas no corpo de Deus e protegidas. Então veja, olha só, projeta para mim Efésios 5, 15. Vamos ler o 15 e o 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são... Opa, o que a Bíblia está dizendo? Que é só glória, aleluia? Não. Jesus disse que no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então veja, a palavra de Deus já nos instrui a respeito que de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, talvez tenha e apareça determinadas circunstâncias adversas, mas quando aparecer, o que você vai fazer? Vai entrar para a caverna? Vai ficar escondido? Vai ficar sentado no sofá esperando alguma coisa acontecer? Não! A Bíblia diz que os dias são maus, você precisa remir o tempo, você precisa ser alguém produtivo, você precisa ser alguém ativo, abrir a sua boca. Você não pode ficar parado, estático, esperando, não. Seja alguém produtivo, fale das boas novas, testemunhe, evangelize, trabalha com vendas, vai vender. Estou dizendo para trabalhar, porque está indo tudo ruim. Levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Isso define crianças de adultos. Crianças só fazem o que querem. Adultos, maduros, homens e mulheres de Deus, fazem aquilo que é necessário fazer. Fazem aquilo que é necessário fazer. Tem uma atitude de fé. Mas para de murmurar. Se posicione. Deus quer te usar. Mas olha para mim, já passou nada. Os seus melhores dias ainda estão por vir. Você que não está enxergando. Obrigado pelo amém. Está vendo como vocês não estão enxergando?
Porque assim, eu não sei se você sabe, mas somos uma igreja pentecostal. Sabia disso? E a palavra de Deus, quando ela é ministrada, são oportunidades. Você pode ouvir e ficar neutro. Falar, e será que é? Dúvida, perdeu. Se fosse o mundo, ia falar, perdeu o Playboy. Perdeu, passou. Agora, quando vem uma palavra, você fala, nossa, isso é para mim, você fala, amém, eu creio, aleluia, glória a Deus, é assim, seja assim na minha vida. O que é um amém? Eu creio, assim seja, concordo. Então, quando fala alguma coisa, se você abrir a sua boca, irmãos, nada é neutro, o mundo do Espírito fala, ela se posicionou, miserável. Os demônios, se posicionou, caramba, era para ele ficar calado. Era para ele ficar paralisado, mas agora parece que ele está se posicionando. Quantos estão compreendendo? Está melhorando. Mas nós chegamos lá. Amém? Amém? Aleluia. Então veja, olha o que diz aqui. Os dias são maus, mas nós precisamos remir o tempo. O Senhor está às portas. Então faça aquilo que é preciso fazer. Todo desânimo, fala, sai para lá, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou, mas eu não gosto da minha empresa, vai ser o melhor funcionário lá, que alguém vai chegar lá e falar, esse funcionário é muito bom, pode ficar aqui não, vão te chamar para outra empresa. Mas se você ficar só reclamando e murmurando, aí não tem como, encha-se de fé. Mas eu não gosto do meu trabalho, não sei o quê, se posicione, seja o melhor funcionário. Eu não gosto, porque o meu chefe tinha que fazer assim, então vai abrir uma empresa, e faz do jeito que você acha que é certo, então. Quantos estão compreendendo? Mas tem gente que fica lá refém de si mesmo. Aleluia. Fala pessoal, seja produtivo em tempo de luta. Aleluia. 7º ponto. Pastor, mas eu já sofri tanto. Deixa eu te falar, o sofrimento nos ajuda a servir os outros. Então, não murmure daquilo que você tem passado, mas extraia do melhor. Já viu que pessoas que começam, muitas vezes, alguns projetos humanitários, elas começam justamente, muitas vezes, naquilo que foi a dor delas. Já viu isso ou não? Sim ou não? Muitas vezes aí, se for para mim, eu não estou. Fala que eu estou pregando, eu retorno depois. Então veja, é o quebra-gelo do culto. Então veja, irmãos, tem muitas vezes que você, ao invés de se posicionar, extrair do melhor daquilo que você passou, mas tem pessoas que elas começam a lamber a própria ferida, e com foco muito grande naquilo. Você conhece alguém assim? Eu fico vendo o testemunho, diz que Jesus curou o cego, e aí as pessoas falam, como é que foi? Qual que era o testemunho deles, irmãos? Eu não sei, eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo. Nos dias de hoje, como é que seria? A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Quantos aqui sabem que eu era cego? Pois é, eu era cego, eu tinha tantas dificuldades, irmãos, tanto sofrimento, não conseguia trabalhar, dificuldade financeira, eu era cego, e assim, quantas coisas aconteceram quando a minha cegueira, eu tinha dificuldade para tudo, e porque eu era cego não trabalhava, e porque eu era cego as pessoas não queriam andar comigo, e porque eu era cego eu tinha que pedir esmola nas ruas, e porque eu era cego, mas Jesus me curou, amém. Hoje talvez seria esse o testemunho. Qual que é a diferença? É que muitas pessoas, elas querem focar nos problemas que tiveram, até para testemunhar, elas querem engrandecer as dificuldades, como se algo fosse assim, olha, tadinho dele,
Para de ser coitadinho. Você é filho de Deus. Você é amado de Deus. Testemunha, estava quebrado, mas o Senhor me prosperou, aleluia. Quantos estão compreendendo? Mas muitas pessoas têm muita dificuldade. Gostam de supervalorizar. Gostam de falar, quanto sofrimento. Sabe, cada um de nós temos um tipo de sofrimento. E que comparado das outras, o seu sofrimento é bênção demais. Então cada um tem uma história, acredite. Cada um tem a sua dificuldade. Então perceba quando o outro estiver conversando com o outro, que a dificuldade dele, você fala, mas isso não é nada. Mas para ele talvez seja tudo. Então tenha compaixão do próximo também. Ame o próximo. Eu vou contar uma história tão engraçada aqui. Não vou citar o nome dos irmãos aqui, mas uma vez eu falei, vou contar essa história. Não sei se eu conto. Essa não é antiga, irmãos, pode dar problema. Já foi aqui em São Caetano. Eu vou contar, os irmãos não vão ficar bravos comigo, não. Alguns irmãos estavam nessa célula. Eu não estava, mas quando eu vi, eu falei, rapaz, sério, cada um tem a sua história. E aí, disse que tinha uma história. Vou contar, vai. Estão pensando se eu conto ou não. Mas disse que tinha uma célula aí que o irmão estava contando as suas grandes tribulações da vida. Eu não me lembro os detalhes, mas depois eu corrijo, se for o caso. Mas assim, uma das grandes tribulações era o seguinte, ele estava morando na Inglaterra, com os pais que estavam fazendo uma pós, ou mestrado, ou doutorado. E era assim, era muita dificuldade, irmãos, morar na Inglaterra. Muita. Quando os pais deles estavam lá, o dia inteiro estudando, o mestrado e tudo mais, ele queria só um videogame. E ele queria um videogame. Um PlayStation 3. E ele não tinha, acho que ele só tinha o 2, eu não lembro exatamente se tinha ou não tinha. Você olha isso, é de chorar, irmãos, difícil demais. Eu fico assim, eu ouço uma história dessa, falei, na Inglaterra, já andou até de avião. Tem uns que nunca pegaram um ônibus leito. E o irmão lá, falei, benção. Aí, o irmão vindo quieto, né? Aí outro irmão falou, eu também não tinha videogame não, porque onde eu morava não tinha luz elétrica. Então a gente não tinha uma televisão. A nossa diversão era ver no forro assim, os ratinhos andando. E aí vinha a cobra, a gente falava, vai pegar ou não vai? Vai pegar ou não vai? E aí o contexto assim é bem... Aí a história vai ficar sem graça. Mas o que isso quer dizer? Cada um tem a sua história, as suas dificuldades. Talvez a sua seja na Inglaterra. Talvez a sua seja numa casa de pau a pique. Quantos estão compreendendo? A grande questão é, você tem duas opções. E hoje eu fico vendo, né? Porque muitas pessoas, elas abraçam a sua história de vida, e muitos vão continuar contando toda essa história, e aí vão achar um culpado. A culpa é do meu pai, que não estudou, não me deu oportunidade, a culpa é da escola, a culpa é da quebrada de Pirituba, a culpa é de... Todo mundo tem uma história, e tem um passado. A grande questão é, no meio das crises, você vai ficar permeado pelas suas histórias do passado, você vai olhar para o alto. E hoje eu fico vendo os testemunhos dos irmãos, né? Os irmãos, os dois, né? Não importa se você está na Inglaterra, você está lá no sertão do sertão, hoje os irmãos são empresários, têm prosperado, têm testemunhado, e tem isso e tem aquilo, e um deles falou, pastor, eu paguei o maior imposto da história da minha vida. Eu falei, glória a Deus, Deus vai pagar mais imposto. Ah, pastor, que absurdo pagar mais imposto. Quanto mais paga imposto, mais está vendendo. Aleluia. Mas tem uns que falam, não, eu sou contra, eu sou totalmente a favor. Depende do prisma que você olha. Então veja, cada um tem uma história de vida. Mas qual que é o grande segredo? É você entender da onde você saiu. Se você não enxergar
que você vivia de uma forma, mas que o Senhor te escolheu, te tirou daquele contexto, e agora te levantou, como homem de Deus, como mulher de Deus, para entender que você já foi experimentado, agora você já sabe como sair. Qual que é o seu grande desafio agora? Se tornar outras pessoas como você, que Deus te tirou daquele contexto de miséria, e agora de prosperidade, de casamentos que eram destruídos, mas agora você tem condições de aconselhar pessoas a sair desse contexto, de pessoas que viviam sem pai e sem mãe, e que se sentiam órfãos, mas agora você é uma placa sinalizadora de Cristo, e você agora descobre que ele não é mais órfão. Como estão compreendendo? Amém. Então, você, veja que Deus está trabalhando em todo e qualquer momento, você precisa estar atento naquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Isso é um chamado de Deus. E esse chamado te envolve no propósito de Deus, que faz com que você avance, conquiste êxito, prazer. E aí você vai descobrir que, no meio desse processo, aquelas coisas que você tanto esperava, elas não fazem mais nem tanto sentido para você, porque agora você entendeu que o propósito de Deus é maior ainda. É maior ainda. Aí você vai perceber que o seu sonho era ter um carro, mas agora você pode comprar o melhor carro da concessionária, mas fala, nem vou comprar, não faz muito sentido. Eu tenho que investir agora aqui, ali, não faz muito sentido. Eu tenho que investir na obra dos kids, aleluia. Começa a fazer sentido. Quantos estão compreendendo? Então veja, isso precisa acontecer na sua vida, e quando você entende isso daí, ainda que apareçam as crises, elas vão aparecer, a Bíblia mesmo nos alerta a respeito disso, o seu posicionamento é outro, a sua fé é outra, a crise é terrível, vai louvar, acorda de manhã, põe lá, Deus do impossível, quando tu diz que não, talvez essa seja a sua história, tem coisas que dizem que não, talvez alguns aqui nem conheçam esse louvor, mas esse louvor marcou. E depois desse louvor, tem tantos outros que marcaram. Tem vezes que eu não estou com crise, eu só quero a presença de Deus. E aí você põe lá aquele louvor, 1, 2, 3, 4, 5, não, isso daí foi para a escola. Eu sei que tem uns irmãos que gostam, uns jovens que gostam, mas eu não me encho do Espírito. Agora eu arrumei problema com os jovens aqui. E tocou no Kids hoje. Mas assim, é um momento, mas tem palavras, tem louvores que me enchem da vida de Deus. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os louvores que me enchem da vida de Deus. Isso não, pastor, mas eu me encho no 1, 2, 3, 4, é como assim, é como uma bomba que vai enchendo, quando lá vou eu, glória a Deus, então esse é o louvor da sua vida. Como estão compreendendo? Lembra que tem a história da Inglaterra e do sertão? É a mesma coisa. Então, não importa, você precisa descobrir o acesso que te tira o medo, o acesso que te leva para cima, o acesso que te gera fé. Você precisa entender, estou desanimando, procure ajuda, não ande só. Não ande só. O dia que você descobrir isso, você vai resolver metade dos seus problemas. Às vezes você precisa só falar. Está cheio de pressão, você fala igual a panela de pressão. Tem uma válvula de escape e dá uma aliviada. Quantos estão compreendendo? Eu quero orar por você essa noite. Sabe, queridos, vamos ficar de pé se é que você pode. Sabe, não importa o que aconteça nesses dias, gere um posicionamento de fé. Mas eu queria fazer um apelo específico nessa noite. Talvez você fale, pastor, a palavra da semana passada foi uma bênção. Eu estava meio desanimado mesmo. E talvez durante essa semana você falou, eu dei uma animada, mas eu estou no meio da crise. Sabe, eu queria orar especificamente por aqueles que em alguma área estejam em crise. Em alguma área. Não importa se seja financeira, casamento, familiar, com pai, com filho, com papagaio, com cachorro, com o chefe, com a irmã, com o irmão, com o trabalho, com a vida, não importa. Sabe que toda a palavra, o momento mais alto, olha aí, ó,
Isso é uma benção esse louvor. Talvez você está num momento de uma crise específica que você não vê saída. Não vê. Qual o problema de você não ver a saída? É você olhar para você mesmo. Mas quando você, porque você acha que você não dá conta, mas quando você se posiciona em Deus, aí, queridos, aí o céu se abre. Aí o favor de Deus vem sobre você. Então não importa. Muitos agora falam, eu estou com uma crise, mas não vou responder não. O que vão pensar de mim? Eu lá quero saber o que estão pensando de mim. Eu quero me posicionar diante de Deus. Pastor, você vai responder esse apelo? Vou. Eu também tenho a minha crise. Eu também tenho. Tem coisas que ainda não aconteceram. Tem coisas que são pressões. Mas nós precisamos. Às vezes é o trabalho, irmãos. Quantas pessoas se sentem pressionadas no trabalho? Com o chefe. Estão querendo desistir. Quantas pessoas que não querem assumir responsabilidade no trabalho e preferem permanecer com um salário até menor. Pastor, existe isso, eu estou querendo um maior. Mas tem gente que quer um menor, porque se for para o maior vai ter pressão. Pastor, não existe isso. Não sei se existe, mas talvez existe. Sabe, cada um tem uma história. Se eu conversar individualmente aqui, cada um tem uma história. Outros têm pressão porque querem montar uma empresa. Outros estão com pressão porque já têm empresa. Uns estão com pressão porque querem casar. Outros estão com pressão porque estão casados. Cada um tem a sua história e a sua pressão. Agora você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Pastor, o meu é o combo. Eu estou com pressão nas finanças, no casamento. Glória a Deus. Se posicione em fé. Em fé. E tudo precisa de um posicionamento. Nós vamos orar agora. Mas você precisa identificar que você tem uma crise. E você fala, vou decidir me posicionar. Cheio de fé. Não estou vendo. Mas você não precisa ver, você só precisa crer e se posicionar. Se esse é o seu caso, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Será que a gente consegue projetar esse louvor? Tem como projetar aqui? Para a gente cantar enquanto nós tocamos? Aleluia. Sabe, você que veio aqui à frente, enquanto eles ajustam lá, para que você faça desse louvor a sua oração. Aleluia. Vamos cantar esse louvor, irmãos, como igreja. Talvez no meio da crise você não tenha enxergado, mas o Senhor tem visto a sua aflição. Oh, aleluia. Coloque voz, entonação. Aleluia. Você é o amado de Deus. É o Senhor que te sustenta. Não são as suas expectativas no homem. Oh, aleluia.
Aleluia. Declare. Vai se abrir diante dos teus olhos. Oh, aleluia. Vai se cumprir. Oh, aleluia. Aleluia. As promessas do Senhor estão sobre a sua vida. Não ande à mercê das circunstâncias naturais, mas abra a sua boca. Proclame as promessas do Senhor. Proclame a vida de Deus sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre o teu chamado. Declare as boas novas do Evangelho aos quebrantados de coração. Você é o escolhido de Deus, você é o favorecido de Deus, e Deus chamou nesses dias. Então não ande olhando para as circunstâncias, mas olhe para a promessa, olhe para a promessa do Senhor que está sobre a sua vida. Se ela ainda não se cumpriu, ela vai se cumprir. Então somente creia, se posicione, declare, adore, seja cheio do Espírito nesses dias e declare as promessas de Deus, porque elas vão se cumprir em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Adora o Senhor, glorifica o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore o Senhor, amém. Aleluia. Então amanhã você vai acordar, você vai colocar um louvor que encha o seu coração, amém? Que enche a sua vida de fé. Cada um tem um louvor, cada um tem uma história, mas coloque um louvor que o Senhor fale com você, e vai se enchendo semana após semana. E já fale, se você gerar uma fé, você vai testemunhar quinta-feira na célula. Aleluia. Quantos creem nisso? Aleluia, nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Libere uma palavra de fé na vida do seu irmão, da sua irmã, em nome de Jesus. Aleluia.